o nosso fraterno boa noite para você que está sintonizado ao vivo, aqui nessa transmissão direto da Comunhão Espírita Elo de Amor, Barra Velha, Santa Catarina, e o nosso bom dia, boa tarde, para você que nos sintonizar em qualquer horário no vídeo que permanecer gravado em nossa página. Eu sou o Gilvan Neto e nós estamos dando início a mais um encontro de estudos da doutrina espírita, mais um encontro de estudos de O Livro dos Espíritos. Esta obra, a obra primeira da doutrina espírita. E estamos aqui hoje completando uma etapa importante, encerrando então as 16 primeiras questões, perguntas e respostas desta obra, finalizando uma etapa importante da introdução, do início de O Livro dos Espíritos. Mas antes, eu quero convidar vocês a uma reflexão e depois a uma rápida prece. Vamos então buscar aqui a orientação de Emmanuel na mensagem de número 73 do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Mas evita os falatórios, porque o produzirão maior impiedade. Orientação do apóstolo Paulo, segunda epístola aos Timóteos, capítulo 2, versículo 16. Poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado, que oferece vasto lugar aos monstros do crime. A atividade religiosa e científica ha descoberto numerosos fatores de desequilíbrio no mundo, colaborando eficazmente por extinguir-lhes os focos essenciais. Quanto se ha trabalhado louvavelmente no combate ao álcool e à sífilis. Ninguém lhes contesta a influência destruidora, arruinam coletividades, estragam a saúde, deprimem o caráter. Não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno que sempre se forma em derredor imensa família de elementos enfermiços ou habitantes, afeição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Raros meditam nisso. Não será, porventura, o verbo desregrado o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade, da perturbação? Deus criou a palavra e o homem engendrou o falatório. A palavra digna infunde consolação e vida. A murmuração perniciosa enseja a morte. Quantos inimigos da paz se aproveitam do vozerio insensato para cumprirem criminosos desejos? Se o álcool embriaga os viciosos, aniquilando-lhes as energias, que dizer da palavra transviada no bem, que destrói vigorosas sementeiras de felicidade, de sabedoria, de amor e de paz? Se há educadores preocupados com a intromissão da sífilis, porque a indiferença alusiva aos desvarios da conversação? Em toda parte a palavra é o índice da nossa posição evolutiva. Indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Desprezar as sagradas possibilidades do verbo, quando a mensagem de Jesus já esteja brilhando em torno de nós, constitui ruinoso relaxamento de nossa vida, diante de Deus e da própria consciência. Cada fase do discípulo do Evangelho deve ter lugar digno e adequado. Falatório é desperdício. E quando assim não seja, não passa de escura corrente de venenos psíquicos, ameaçando espíritos valorosos e comunidades inteiras. Muitas vezes, muito facilmente, a gente cai na questão dos falatórios, não é mesmo? A gente acaba resvalando nesta prática infeliz.
muitas vezes, corriqueiramente, não somos vigilantes a ponto de evitar. Mas devemos ser. Devemos iniciar, pelo menos, o aprendizado dessa virtude, entre tantas outras. Então, ao Senhor da vida, rogamos a paz necessária, a inspiração, a proteção dos espíritos amigos, para que aqui nós consigamos estudar da melhor forma a mensagem da doutrina espírita e, através dela, termos um pouco mais da misericórdia de Deus em nossas vidas, iluminando-nos a nossa prática diária, para que nós possamos avançar em direção ao bem e à paz e à construção do almejado reino do Senhor. Que assim seja. Bom, então estamos mais uma vez aqui na Comunhão Espírita Elo de Amor e vamos fazer um apanhado aqui do que nós estudamos nas últimas semanas. A gente sempre faz uma revisão inicial para introdução, para que a gente possa relembrar aqueles que estão acompanhando o estudo e para que a gente possa, então, refletir um pouco mais, né, sobre o conhecimento da doutrina. O Livro dos Espíritos é o livro primeiro. 1018 perguntas ou respostas. Em algumas traduções, 1019. Aqui nós estudamos a de José Herculano Pires. Começamos efetuando todo o estudo da introdução da obra, para depois entrar nessas perguntas e respostas que vocês têm acompanhado desde a pergunta número 1. E, então, da pergunta número 1 até a pergunta número 16, o senhor Allan Kardec trata sobre a existência de Deus e os atributos da divindade. Podemos dizer que é um verdadeiro tratado para que nós possamos fazer uma imersão no conhecimento de Deus. Deus passa a ser, então, a pedra angular de onde promana a doutrina espírita, de onde emerge o ensinamento dos espíritos superiores. A certeza da existência de Deus é essa base que nos leva ao conhecimento espírita. É claro que a doutrina espírita, na sua feição religiosa, para alguns é religião, para outros é moral de consequência religiosa. E é também ciência e também filosofia. Mas para os mais apegados à vertente religiosa da doutrina espírita, nós somos então uma religião cristã. Ou, quando muito, uma tradição cristã. Aí vai ao sabor de cada qual vai interpretar a doutrina à sua maneira. Porque não adianta nós nos prendermos em discussões que são muitas vezes infrutíferas. Ah, espiritismo é religião, não é religião. É uma discussão tão antiga que vem desde a própria codificação. Porque Kardec ele inicia dizendo que é ciência a doutrina espírita. Inicia dizendo que é ciência de observação, bebendo na fonte do conhecimento da sua época. Depois ele entra na concepção filosófica, fala que é também filosofia. E só mais tarde Allan Kardec vai dizer que é religião, porém, mesmo assim, tomando cuidado, né? Dizendo que é religião do ponto de vista filosófico. Kardec entendia que não havia uma palavra adequada para conceituar o que é doutrina espírita, a rigor não havia. E como ele já havia criado algumas palavras, médiuns, mediunidade, reencarnação, espírita, espiritismo, são palavras que o senhor Allan Kardec cunhou para designar a ciência nova e suas implicações. Entretanto, a questão da religião, ele resolveu permanecer com o termo, mas de uma forma esclarecedora, dizendo que não é uma religião do ponto de vista formal, não é uma religião do ponto de vista tradicional à doutrina espírita. É uma religião no sentido filosófico. Então, alguns vão beber mais na fonte de que Kardec disse que não era, outros vão dizer que ele depois fez um credo asseverando que era, e nós, por questões de equilíbrio, nós buscamos aí o meio termo. É uma religião ou é uma moral de consequência religiosa?
E qual é a base religiosa em que se assenta a doutrina espírita para iniciar a explanação dos seus postulados? É a base judaico-cristã. Kardec bebe na fonte da base judaico-cristã a partir de Jesus, que aqui nesta obra, né, aparece na questão 621, né, o espírito mais puro. Nós vamos chegar nessa questão ainda, né? Qual é o espírito mais puro que Deus destinou ao homem para nos servir de guia e modelo? 625, na verdade. Questão 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de guia e modelo? Uma resposta de 2 palavrinhas apenas. Dizem os espíritos: vede Jesus. Kardec, então, ele parte a sua estruturação religiosa da doutrina com Jesus, bebendo na fonte judaico-cristã. Não que nós não possamos fazer uma leitura espírita do islamismo, por exemplo. Não que nós não possamos fazer uma leitura espírita do Bhagavad Gita, lá do hinduísmo. Nós, a rigor, podemos fazer uma leitura espírita de qualquer tradição religiosa da humanidade. Porque a doutrina espírita ela é de vanguarda, né? Ela é uma doutrina de vanguarda. Então, ela nos permite fazer uma leitura das diversas propostas religiosas, filosóficas do mundo, inclusive do agnosticismo e do ateísmo. Mas Kardec optou por estruturar a partir do Cristo, aquele que ele considerou, então, o espírito mais puro. Não que as outras tradições religiosas sejam menos profundas, menos respeitáveis, menos espiritualizantes. Não. Kardec não considera dessa forma. Ele considera que todas elas são válidas. Porém, como o cristianismo tem o seu ponto de partida no espírito mais puro, Kardec, então, bebe na fonte do tronco judaico-cristão para estruturar a nossa. Ele poderia, Gilvan, ter estruturado a partir do conhecimento do islamismo? Poderia, até porque ele era um intelectual. Mas ele optou por Jesus, porque os espíritos assim o disseram. Jesus é o mais puro. Jesus é o Senhor. Jesus é o mais puro espírito que aqui encarnou. O espírito de bilhões de anos na sua trajetória da humanidade. Mas antes de Jesus vem Deus. E Deus, então, figura no Livro dos Espíritos, da questão 1 até a questão 16, que vocês já viram aqui conosco. O que é Deus é a primeira questão. Então Kardec já coloca como ponto de partida a existência de Deus. Kardec já se mostra crente que existe um Criador. E ele então segue com várias perguntas, né? Sobre o conhecimento da natureza íntima de Deus, né? Sobre os atributos da divindade, sobre a ideia de que Deus está presente, é uma ideia do senso comum, que Deus está presente na natureza. Então nós vamos ver então que Deus é essa causa primária, né? O Criador Supremo, causa primária de todas as coisas, nossa inteligência suprema. Não entendemos Deus de todo, porque nos falta um sentido para isso. Também já vimos essa resposta. Não entendemos que Deus é a natureza. Ele está na natureza, mas a natureza é sua criação. Para que não confundamos os atributos da criação com o próprio Deus. Deus vem antes da natureza. Deus é o originário. Deus é o imanente. E aí vem os seus atributos, segundo os espíritos, né? Único, onipotente, onipresente, onisciente, imutável, eterno, soberanamente justo e bom. Estão todos aqui nas 16 primeiras questões e como falamos, né? Nós já vimos nos nossos encontros anteriores. Então, o Livro dos Espíritos, ele nos permite uma leitura muito contemporânea e nos permite uma reflexão muito oportuna sobre Deus em seus notáveis atributos. É uma doutrina deísta, é uma doutrina otimista, é uma doutrina que celebra a existência de Deus como Pai de amor,
mas não só como pai de amor, como mãe de amor. Deus é pai, é mãe, Deus é essa consciência e essa inteligência, então, suprema. Então, finalizando a questão as primeiras 16 perguntas e respostas do capítulo 1, nós vamos ver sobre as causas primárias que estão elas nessas 16 respostas. As causas primárias começam com Deus, então vão até aí a questão do panteísmo. Fica a sugestão para quem está acompanhando a partir de agora. Quem já estava conosco nos outros encontros já viu, né, essa temática e pode também rever se achar prudente. Vamos então, para finalizar as 16 primeiras questões, trazer um soneto, entrando na seara da poesia, de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico. O nosso Chico trouxe como primeiro livro da sua lavra mediúnica esta obra aqui, Parnaso de Além-Túmulo. Esta obra inaugurou a seara produtiva de Francisco Cândido Xavier para nós, um presente da espiritualidade para nós. Quem foi Chico Xavier? Foi um menino nascido em 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, interior de Minas Gerais, distante aí em torno de 40, 50 quilômetros de Belo Horizonte, uma cidade interiorana, uma cidade muito pequena, e que desde cedo este menino ele demonstrou um grande pendor para a religiosidade, para a prática do bem, para a doação aos próximos, e também um contato muito prematuro com uma espiritualidade ostensiva, pujante, que se manifestou para ele como sendo realmente espíritos de ordem mais elevada, e o Chico, então, a partir de 1927, começa a sua tarefa mediúnica, que se estende até o ano de 2002. Foram 75 anos de mediunidade, mas, sobretudo, de amor ao próximo e caridade. Nunca cobrou nada pelas suas produções mediúnicas, dedicou a sua vida às mães enlutadas, aos pobres do caminho, pobres com dinheiro, pobres sem dinheiro, né? E nada mais é Chico do que o brasileiro mais importante de todos os tempos, eleito pelos próprios brasileiros através de uma eleição ocorrida através do Sistema Brasileiro de Televisão, SBT. Um homem importantíssimo do nosso século. Mas o Chico traz aqui no Parnaso de Além-Túmulo, ele traz em torno de 56, né? São 56 poetas brasileiros e portugueses que em 1935 publicam esta obra, que chamou muito a atenção dos meios acadêmicos na época e também na Academia Brasileira de Letras, pela qualidade dos poemas que aqui estão. São poemas espíritas, são poemas de interpretação de diversas temáticas sob a luz do Evangelho e a luz da doutrina espírita, mas que de tão bem feitos, que de tão bem colocados, chamaram a atenção na época dos especialistas em literatura e poesia por conta da profundidade. Quem era aquele menino que começara, então, e aos 17 anos, publicar, então, obras de tão grande valor e qualidade literária? Havia uma grande polêmica e discussão se seriam espíritos ou não que estariam transmitindo para Chico Xavier essas poesias. Mas hoje nós sabemos que seriam, evidentemente. A vida apostolar de Chico Xavier é algo fantástico. Mas então nós temos aqui a obra de Chico, e nos vários poetas que aqui comparecem, nós temos um soneto do poeta Antero de Quental, muito belo, né? Um poeta muito profundo, como todos os que constam do Parnaso de Além-Túmulo. Antero de Quental, que era um poeta açoriano, né? Português açoriano, nascido na ilha de São Miguel, né? E que se suicidou em 1891.
numa tarefa de reconstrução da sua própria identidade espiritual e resgate do passado, ele vem a Chico Xavier ditando várias poesias no seu estilo, poesias que junto com os outros 56 autores, como eu falei, assombraram a época e que fazem de Antero de Quental esse vulto das letras portuguesas, este grande poeta, né, com o espírito filosófico. E ele, para nós encerrarmos então esta primeira etapa do Livro dos Espíritos, ele complementa, de certa forma, o Livro dos Espíritos com um belo poema chamado Deus, que nós vamos aqui ler. Eu tenho uma certa dificuldade de memorização de texto, então a gente vai ler. Olha só que coisa bela, psicografia de Chico Xavier por Antero de Quental. Quem senão Deus criou obra tamanha, o espírito e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, que a luz, a excelsa luz, aquece e banha? Quem senão ele fez a esfinge e a montanha, no segredo inviolável das monedas, no coração do homem das feras, no coração do mar e da montanha? Deus, somente o eterno e impenetrável, poderia criar o imensurável, e o universo infinito criaria. Suprema paz, interna piedade, e que habita na eterna qualidade das correntes da luz e da harmonia. Vejam que pérola de espiritualidade. Convite para que as pessoas, principalmente os que gostam de poesia, conheçam Parnaso de Além Túmulo, que é um livro excepcional, não só pelas suas poesias, mas porque nos convida a conhecer a doutrina espírita através da poesia. Aliás, essa informação, inclusive, eu dedico à minha querida Ellen Francine, nossa poetisa espírita, que muito bem declama também aqui na nossa região do litoral, a Ellen que palestra nas casas de maneira muito, muito bela. Essa informação. O Parnaso de Além Túmulo é o livro dos espíritos inversos. Quem disse? Alexandre Caroli Rocha, um estudioso que fez a sua, eu não sei, agora não vou lembrar aqui se era o seu mestrado ou doutorado, se não me engano é o seu mestrado, na área da literatura espírita, e ele conseguiu mostrar na sua pesquisa que os mesmos temas que estão no Livro dos Espíritos, eles estão, então, inversos no Parnaso de Além Túmulo. Veja que beleza! Chico Xavier pega a temática didaticamente exposta por Allan Kardec no Livro dos Espíritos e apresenta no Parnaso de Além Túmulo, de maneira a enfechar os temas do livro filosoficamente, mas sobretudo poeticamente, com esses 56 autores que aqui reverenciam a doutrina espírita e o Evangelho nos seus postulados. Tem poesias aqui, por exemplo, para Maria de Nazaré, que são maravilhosas. Fica então o convite para nós conhecermos também o Parnaso de Além Túmulo. Bem, vamos então ao capítulo novo. Nós vamos entrar nos elementos gerais do universo, a partir da questão 17 do Livro dos Espíritos, e nós vamos, nesse capítulo, até a questão 36, da 17 a 36, como sugestão para quem nos acompanha. E nós vamos ver, enfechados nestes subtemas dos elementos gerais do universo, nós vamos ver conhecimento do princípio das coisas, vamos ver sobre espírito e matéria, as propriedades da matéria e o espaço universal. São esses os temas que serão discorridos aqui a partir desta temática de hoje, né, e que nós vamos, então, a partir de agora, poder acessar. Né? Se você está aí com o seu Livro dos Espíritos, acompanhe aqui com a gente. Para quem tem essa edição da Edicel José Herculano Pires, é página 63. Para quem tem outras edições do José Herculano Pires, questão 17.
Para quem tem outras traduções, questão 17. Mas às vezes tem umas mudancinhas, pequenas palavras aí diferentes, por exemplo, nas traduções do Vilão Ribeiro, do Mateus de Camargo, do Salvador Gentili, do Evandro Noleto Bezerra, tem algumas palavras diferentes. Então, que não alteram a rigor o sentido da expressão. Mas então sempre tem que ter cuidado quando você lê com palavras diferentes. A nossa sugestão é, quem acompanha o estudo, que o faça no livro do Herculano Pires, tradução do Herculano, porque aqui nós vamos ver, inclusive, notas de rodapé de Herculano, que não estão nas demais edições, por exemplo, as da FEB não tem, né? Nós vamos ver notas muito importantes de Herculano, e nós vamos seguir literalmente, então. Se você quiser, né, esta edição aqui é nova, da editora Edicel, deve estar em torno aí de 15 ou 16 reais, não é uma edição cara, tá? Se alguém quiser acompanhar nessa edição. Pode ser também da edição da LAC, Livraria Editora Allan Kardec, de São Paulo. A LAC também publica a codificação traduzida por Herculano, também publica. Então, pode ser tanto uma quanto a outra, correto? Conhecimento do princípio das coisas. Questão 17. Elementos gerais do universo. Pergunta o senhor Allan Kardec. Pode o homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Conhecer o princípio das coisas. Conhecer a identidade de Deus. Conhecer e saber como Deus existe desde sempre, como causa primária de todas as coisas, e inteligência suprema, não é um fator revelado aos homens na presente encarnação, e nem no nosso presente patamar evolutivo. Não. Deus não permite que tudo seja revelado. Nós sabemos que o conhecimento ele implica em poder. E muitas vezes o poder ele é desvirtuado ou utilizado, o conhecimento, para acúmulo de mais poder. Vide o que acontece hoje, por exemplo, na nossa indústria farmacêutica. E quem patrocina as pesquisas da indústria farmacêutica, em geral, são interesses financeiros para que se tenha, por exemplo, remédios patenteados por aqueles que querem lucrar com esse medicamento. Por isso a importância da pesquisa pública, da ciência pública, tão atacada nos dias de hoje, especialmente nessa fase que vive o Brasil. O conhecimento, ele então não é revelado ao homem nesse primeiro momento, porque ele implica em poder. E ele implica muitas vezes em desvirtuamento deste poder, para interesses menos nobres. Então os Espíritos já desde o início dizem que não. Deus não permite. Porque quem tem mais conhecimento, em tese, tem mais poder e poderia desvirtuar. Tudo vem a seu tempo. Tudo vem a seu tempo. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhes estão ocultas. É a questão 18. Os Espíritos respondem: o véu se ergue na medida em que ele se depura. Mas para a compreensão de certas coisas, necessita de faculdades que ainda não possui. Quando lá, esta questão, ela, de certa forma, estende e complementa a questão número 10, que nós citamos agora há pouco. Na questão número 10, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não! Falta-lhe para isso um sentido. 18. O véu se ergue à medida que se depura, mas para a compreensão de certas coisas necessita de faculdades que ainda não possui, um sentido que não possuímos ainda. Não podemos ainda entender Deus na sua expressão mais legítima, mais ampla, mais poderosa. Não podemos, por conta dos nossos sentidos acanhados, da nossa evolução muito primária. E na 19, o homem não poderá, pelas investigações da ciência, penetrar em alguns segredos da natureza? Veja que pergunta atual de Kardec. Isto foi feito em 1857, alguns anos antes, quando da elaboração do livro dos Espíritos. O homem poderá, pela investigação da ciência formal, material,
entrar, então, no conhecimento da natureza, respondem os espíritos. A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os sentidos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Veja bem, não pode ultrapassar. Deus não permite que isso aconteça dessa forma. E Kardec faz um comentário a seguir dessa resposta. A resposta é sempre dos espíritos, né? Kardec faz o seguinte comentário: quanto mais é permitido ao homem penetrar nesses mistérios, maior deve ser a sua admiração pelo poder e pela sabedoria do Criador. Pelo menos deveria ser assim. Quanto mais avançamos, mais deveríamos ter conhecimento da misericórdia e da inteligência suprema, daquilo que passamos a conhecer. Mas há homens que, infelizmente, ainda têm a matéria como referência. E que, mesmo dotados de grande potencial intelectual, estes homens, eles não estão ainda preparados a perceber a beleza da divindade no próprio processo do conhecimento. Mas seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o torna frequentemente joguete da ilusão. O homem é um grande iludido. Ele acumula sistemas sobre sistemas e a cada dia que passa mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades repeliu como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. A gente passa na vida, e feliz é o homem que reconhece erros, a gente passa na vida por fases de maturação psicológica. Alguns não chegam a essa maturação. Outros esbarram, se aproximam, se afastam. E outros realmente, ao longo da vida, amadurecem. À medida que a possibilidade de amadurecimento psicológico e amadurecimento de personalidade, né, que está junto do próprio amadurecimento psicológico, à medida que este conhecimento ele se estabelece, então, nós vamos ver que muitos erros, mesmo na leitura da doutrina espírita, muitos erros nós tomamos como verdades. Os espíritas, ao tempo de Kardec, tomaram um erro como verdade, que se chamou Jean-Baptiste Roustem, um autor da época de Kardec, que lançou livros no pós-Kardec e que foram tomados como livros espíritas. Até hoje é um problema, porque são livros que o próprio Kardec refuta, os livros de Roustem. Nós não vamos entrar aqui na questão de Roustem, mas veja, os espíritas amadureceram para ver que aqueles livros eram errôneos. E quantas verdades que chegam até a gente nós referimos como erro? Como é corriqueiro isso acontecer na vida da gente? Né? Então, somos joguetes da ilusão, muitas vezes, por conta da nossa própria limitação intelectual, espiritual. E tomamos o certo pelo errado, o errado pelo certo. E na vida é assim, a gente erra, a gente acerta, até que o processo da evolução se adense e nós comecemos a passar a errar menos e acertar mais. Mas isso é ao longo da própria existência. E dizem os espíritos, né, que o conhecimento intelectual ele ainda vai mais à frente sobre o conhecimento moral. Nós temos também que ter esse entendimento. Né? A moral nem sempre acompanha a intelectualidade. Hoje temos um banho de intelectualidade nesse planeta. A tecnologia está aí para nos servir. Você está acompanhando esse estudo através da tecnologia. Mas a mesma tecnologia que nos possibilita fazer a luz avançar, ela pode inundar de trevas a nossa casa, a nossa existência, a nossa psique. Temos que estar alerta com relação a isso. Questão 20. Pode o homem receber, fora das investigações da ciência, comunicações de uma ordem mais elevada sobre aquilo que escapa ao testemunho dos sentidos?
Fora a ciência, o homem pode receber outras informações por outros sistemas e métodos? Sim, diz os Espíritos. Se Deus julgar útil, pode lhe revelar aquilo que a ciência não consegue aprender. Nós vejamos bem o que nós dizemos. Espiritismo é ciência, mas a ciência oficial, terrena, material, ela não reconhece o Espiritismo como ciência. Mas o Espiritismo é uma ciência que nos traz muita sabedoria. Mas mesmo assim a ciência oficial não nos reconhece. Existem elementos da ciência espírita já comprovados na ciência terrena. A influência do passe, por exemplo, da religiosidade, da oração. Mas nem toda a ciência é reconhecida. Através dessas comunicações, diz o Sr. Allan Kardec, para encerrarmos esse bloco, através dessas comunicações que o homem recebe dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado, ele recebe, e também do seu destino futuro. Vamos voltar aqui a Kardec. E através dessas comunicações que o homem recebe, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu destino futuro. Né? Através desses conhecimentos, o passado e o futuro chegam até nós, para o homem, mesmo por fora da ciência. Nós vamos dar um intervalinho e nós já retornamos no estudo do Livro dos Espíritos, na questão 21, essa obra tão importante para todos nós. Já retornamos aqui diretamente da Comunhão Espírita Elo de Amor. Estamos retomando aqui, reta final do nosso estudo. O nosso abraço para o Márcio Luiz, que está conosco, de Barra Velha. O nosso abraço ao Dorival Estrela, que é o idealizador das plataformas digitais da Comunhão Elo de Amor, está em Guarulhos nesse momento, São Paulo. E a Laura Ferreira, também sintonizada conosco. Este é o estudo do Livro dos Espíritos, diretamente da Comunhão Elo de Amor, de Barra Velha, Santa Catarina, transmitindo pela Rede Espaço Espírita, que é o departamento de divulgação doutrinária da Comunhão Elo de Amor, que está fisicamente situada na rua José Rosa, número 140, no Morro do Colchão, bairro São Cristóvão, em Barra Velha, no litoral norte de Santa Catarina, com as atividades de hoje. Você pode vir aqui presencialmente assistir o nosso estudo e até participar com a gente. Né? E você pode também estar conosco nas segundas-feiras, às 20 horas, com palestras e passos aqui da Casa Espírita, e às quintas-feiras, das 3 às 5 da tarde, com um grupo de senhoras, brechó solidário, plantão de passes, orientação fraterna. São várias as atividades, então, que a Comunhão Elo de Amor oferece para você. Nós estamos também em transmissão e somos também os responsáveis pela Rádio Espaço Espírita, que você acessa no mesmo endereço, radioespaçoespírita.com.br, ou no aplicativo disponível no Google Play para ouvir a nossa emissora. 24 horas de Espiritismo no ar. E ainda temos a TV Espaço Espírita. Procure lá no seu YouTube, TV Espaço Espírita. Excelentes palestras produzidas aqui nesta casa ou em outras unidades doutrinárias da doutrina espírita, à disposição do seu conhecimento doutrinário. E temos ainda o jornal Espaço Espírita. Você encontra no endereço jornalespacoespírita.com.br. É um site onde nós temos o jornal, as edições físicas que foram convertidas para o digital, né? E temos atualizações regulares de artigos e notícias da doutrina espírita. Né? É um jornal aqui de Santa Catarina, do movimento espírita. Bom, dando sequência agora, já na reta final do nosso estudo, vamos para a questão 21, e me dando início ao tema relativo ao espírito e à matéria. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele em um certo momento? Os espíritos respondem: só Deus o sabe. Há, entretanto, uma coisa que a vossa razão vos deve indicar: é que Deus, modelo de amor e caridade, jamais esteve inativo. Qualquer que seja a distância que possais imaginar no início da sua ação, podereis compreendê-lo um segundo na ociosidade?
Veja, os espíritos deixam em aberto a questão. Eles não respondem se a matéria existe desde o início ou se ela foi criada num determinado momento por Deus, né? Só Deus o sabe. Porém, Deus nunca esteve inativo. Deus nunca esteve ocioso. Deus nunca esteve parado. Então, nos é lícito pensar que Deus trabalha sempre, todo sempre. Isso é importante também. E vemos aqui ainda uma outra reflexão. A espiritualidade, a vida espiritual, que é aquela que antecede esta nossa vida aqui, esta nossa vida presente, esta espiritualidade a codificação também chama de erraticidade, que é para onde vão os espíritos, de onde vêm para onde vão os espíritos depois da chamada morte, ela também não implica em ociosidade para os espíritos que para lá se deslocam. Explicando melhor, a doutrina espírita não acredita no céu, como as demais religiões acreditam. Ela acredita que há espaços de grande felicidade, graduações de acordo com a condição de cada espírito, condição moral, evolutiva, a sua dedicação ao bem, porém, este céu na visão espírita, que seria esse plano espiritual superior, ele não é notabilizado pela ociosidade. O espírita não acredita que depois da morte, se você merecer, você vai para o céu ficar tocando harpa, ocioso, entoando louvores ao Criador, como se o Criador necessitasse ser incensado por anjos cantando ao seu redor. É evidente que a arte, a cultura, a poesia, a música elevada existem em todas as esferas superiores, num grau que nem imaginamos para louvar a Deus. Existe. O louvor existe. Mas não que nós vamos para o céu para ficar sem fazer nada. Se Deus está trabalhando, como diz a questão 21, desde sempre, então nós temos essa concepção de que Deus, ele também, desde sempre, criou. Deus está criando neste momento. Os cientistas já disseram e dizem, Deus está criando neste momento. Sistema de galáxias, de sóis, de planetas, de estrelas, que falam que Deus tem concepção de imaginar, não podemos chegar perto por conta desses sentidos que nos faltam. Mas Deus não para. Então, na questão 22, define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, que pode impressionar os sentidos e que é impenetrável. Essa definição é exata? Perguntam os espíritos. Do vosso ponto de vista, sim, porque você só fala daquilo que conheceis. Do nosso ponto de vista, da nossa ciência humana, sim. Mas a matéria existe em estados que não percebeis. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão nos vossos sentidos. Entretanto, será sempre matéria, embora não seja para vós. Isso é importante nós termos em mente. Quando as narrativas do mundo espiritual, através de antigos médiuns, Madame de Esperance, Edgar Cayce, Daniel Douglas-Home, Emmanuel Swedenborg, quando as narrativas do mundo espiritual, Dante Alighieri, quando essas narrativas chegaram para nós, foram tidas lá nos séculos anteriores, foram tidas todas como fantasias. A própria narrativa de André Luiz foi tida, e ainda é tida para alguns espíritas, até mesmo para alguns espíritas, como fantasia. Cidades espirituais, lagos, paisagens, construções, vias públicas, transporte coletivo, bairros, casas, tudo uma fantasia da mente do médium, muitos disseram. Veja bem, a matéria existe lá. Ela pode ser etérea, ela pode ser sutil. Nós olhamos para o céu e vemos o quê? De dia nós vemos nuvens no céu. Se estiver claro,
céu aberto, o sol. À noite nós vemos pontinhos das estrelas, a lua. Com uma luneta conseguimos ver alguns planetas, algumas constelações. É o que nós conseguimos. Nós não vemos as cidades espirituais que estão em esferas acima das nossas. Porque esta matéria sutil, ela escapa da nossa possibilidade de observação. Então temos que ter a matéria desta forma, desse entendimento, como algo que para nós ocupa lugar no espaço, tem peso, tem massa, é impenetrável, matéria. Mas para os espíritos não. E a matéria mesma, ela foi tão dividida pelos cientistas humanos, que chegaram ao átomo e depois as subdivisões do átomo, aos quarks, a física quântica, que, como dizia Herculano Pires, o materialismo vai morrer por falta de matéria, porque a matéria é só condensação de energia, nada mais. A matéria é energia condensada. Então ela pode se apresentar em condições que não ainda podemos aquilatar. E para nós encerrarmos hoje, passou rápido, né? 22A, que definição nós podemos dar da matéria? Então, qual é a definição espírita da matéria? Se ela não é aquilo que a ciência humana fala, bem aquilo. Ou se aquilo que a ciência humana fala está certo, mas do ponto de vista físico, qual é o conceito então espírita? A matéria é o liame que escraviza o espírito. Liame. O elo. A corrente que une. Veja que ótica dos espíritos. A matéria é o liame que escraviza o espírito. É um instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Nós encarnados só estamos aqui agora porque nós temos um corpo físico que nos envolve. E nós temos aqui um espírito. Eu, Gilvan, sou um espírito. Você que está ouvindo aí é um espírito. O Márcio, que está acompanhando, é um espírito. Nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito que anima um corpo e que não está nem dentro desse corpo. Ele envolve as subdivisões, perispírito, corpo do espírito, primeiramente. Escrito até na Bíblia. O apóstolo Paulo falava, né, dos corpos espirituais. Corpo do espírito. Para que a gente entenda de maneira mais apropriada. Porém, nós temos então um corpo físico. Que engorda, que emagrece, que envelhece, que se depaupera, que desencarna, que volta para a terra, que sente frio, que sente calor, fome, sede. Nós temos um corpo físico. É através desse corpo, dessa carrocinha que nos carrega, que nós exercemos a nossa ação nesse mundo. Esse é o entendimento dos espíritos. Matéria, para eles, é o liame, é o que nos une. Depois, as concepções vão além. Bom, na semana que vem, e quem quiser já pode ler em casa, o que é o espírito? Nós vamos entrar na questão 23 desse estudo sobre espírito e matéria nos elementos gerais do universo. 23. Anotem aí. Nós retornamos no domingo que vem, às 18h30, né, com o estudo da comunhão espírita e de amor. Em alguns domingos eu não estarei aqui. 2 domingos mais para frente eu não estarei aqui. E nós teríamos a nossa irmã Celina Sobral comandando os estudos. Mas, a princípio, nós vamos estar com vocês. Para vocês que estão sintonizados, no dia 1º de outubro, nós teremos este convidado aqui na casa, religiosidade e espiritualidade, Clóvis Fortes, tradutor da doutrina espírita, esperantista, uma grande atividade especial aqui na casa, com uma palestra, uma visão antropológica da doutrina espírita. E nós teremos ainda, no dia 22 de setembro, o encontro da família espírita. Sexta União Regional Espírita vai ser em Joinville,
um congressamento dos espíritas das 9 horas da manhã às 3 da tarde. Encontro da Família Espírita em Pirabeiraba, na Vila Verde Espaço Rural. Um momento bacana de integração dos espíritas. Se alguém da região de Joinville estiver, é um evento regional. E no próximo dia 5 de novembro, nós teremos um encontro regional. Encontro Regional Espírita, também promovido pela 6ª União Regional Espírita. Né? Desta vez, várias temáticas vão ser fechadas no tempo que é o Espiritismo. Mais para frente, a gente vai detalhando esses eventos espíritas aqui na região. O Clóvis estará conosco dia 1º, estará dia 2 no Centro Espírita Jesus de Nazaré, a nossa casa máter aqui de Barra Velha, e depois ele vai estar no Centro Espírita Recanto de Luz no dia 3, aniversário de Allan Kardec. Vai ser numa quarta-feira à tarde, na cidade de Balneário Pissarra, aqui vizinha. Tá? Estouramos até o nosso horário de hoje. Tá? Muita paz a todos, que Deus nos envolva na sua bênção, que nos nutra com seu amor infinito e nos proporcione um final de domingo de luzes, uma semana de paz e a possibilidade de conhecermos mais e mais o Evangelho de Jesus na ótica redentora da doutrina dos Espíritos. Muita paz, Deus nos abençoe agora e sempre.